Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje e conversando com o José Brandão, que é o gerente de inteligência da Cefaz. Brandão, agora sim, agora nós vamos em frente e você vai começar dizendo nesse segundo bloco como é que funciona a gerência de inteligência. Vamos lá. Atualmente... Sem dizer o segredo. Sem dizer o segredo, né? Por isso que eu falei no início, eu sou, seria um dos que menos é verdade. Comentará. Mas dá para a gente avançar um bocado. Veja bem, a gerência de inteligência ela é órgão de assessoramento superior, tanto ao secretário da Fazenda, quanto ao superintendente da Receita Estadual. Além disso, nós trabalhamos também com a identificação de fraudes fiscais estruturadas. O que é que são essas fraudes? São fraudes, digamos assim, que são robustecidas por mecanismos mais complexos do que as fraudes convencionais. E pode ter, não estou afirmando, mas pode ter vínculos com associação, com crime organizado, com lavagem, né? E aí é necessário o quê? É necessário a Fazenda, por si só, ela entender que tem que fazer as cooperações. Não só estar predisposta a cooperar, como também ser parceira quando solicitada. Uhum. Nessa atual gestão, o que é que nós já avançamos? Então, nós startamos e já celebramos convênio de cooperação mútua com a CGU. Muito bom. Tá? Com a CGE. Né? Já existe com o Tribunal de Contas do Estado em tramitação. Uhum. Logo, se Deus quiser, nós vamos assinar. Né? Ontem foi publicado com o TRE. Muito bom. Já versando sobre as prestações de contas. Dessas eleições agora. Dos candidatos. Né? Estamos no forno Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Né? Tem tramitação AMA, IBAMA, Anvisa, Polícia Federal, mais ou menos 15 prefeituras municipais. Já temos convênio de cooperação mútua também com a Prefeitura de Maceió. Afora ela, mais umas 15 que estão em tramitação. Ou seja, objetivo o quê? Objetivo é montar, na realidade, uma grande base de dados, além das bases que nós já temos, né? Trazer essas bases externas, né? Para você trabalhar com indicadores que possam sinalizar eventos fraudes. Tá? Junto com o foco, o que é que a gente pode acrescer? A discussão conjunta, né? Dos planejamentos estratégicos que possam ser feitos. Estava conversando com o William, com certeza, que é necessário isso, né? Que o foco tenha essa visão de montar seus planejamentos estratégicos para que cada partícipe entre com sua cota parte, para tentar reduzir. Eliminar não vai, mas reduzir sim. Acredito substancialmente você nessa quando situação. fala eliminar não vai, eu até brinco com essa história, eu digo assim, no dia em que Pedro Álvares Cabral pisou aqui, começou a existir a corrupção. Começou logo dando presentinho para os índios, que era para receber benesses em volta. Ali começou a corrupção no Brasil, concorda? Sim, tranquilo. Não tenha dúvida que foi. A questão é centenária. É centenária, não tem, é secular. Claro que tem o foco cultural, né? O país ainda está, digamos assim, não está no nível que possa nos dar uma tranquilidade em termos da boa gestão do gasto público, né? Como também nas transações privadas. Muito bem. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro deixa eu apresentar o Diego, que ainda não foi apresentado, que é o da Promal. Não é isso? A Promal é a Associação dos Promotores. Não, é a Associação dos Procuradores Municipais. Dos Procuradores Municipais, muito bem. Exato. Que tem lá o meu amigo Flavinho. Também. No caso, ele é de Maceió, não é isso? É do Estado, né? É do Estado. Não, isso. O Flávio Gomes é da Associação dos Procuradores de Estado. Do Nós Estado. somos dos Você é da municipais. Procuração, da Associação dos Procuradores do município. Dos municípios, exato. Dos municípios. Exato. Formamos com todos os municípios do Estado e Muito reunimos bem. os procuradores. Então, a grande pergunta é, existe a AMA, existe a Promal, existe o Tribunal de Contas chegando cada vez mais junto desses jurisdicionados e mandando cursos de graça e por aí vai. Como é que a associação pode contribuir para que esses gestores entendam que tudo começa com o Tribunal de Contas e que eles precisam ser capacitados e qualificados? Exato, Geraldo. Primeiro, uma satisfação retornar ao seu programa, maior ainda ao lado dos colegas do Foco. E o que a associação vem trabalhando é justamente essa aproximação com o Tribunal de Contas, que vem dando uma grande contribuição no avanço da gestão pública municipal aqui em Alagoas. Recentemente, o Tribunal aprovou uma instrução normativa, a Instrução 3 de 2016,
que criou uma obrigação dos municípios alagoanos se adequarem à legislação e à própria Constituição, fazendo concurso público para o cargo de procurador municipal e contadores. Muito bem, eu estou com a instrução normativa aqui. Perfeitamente. É a própria. Capitaneada pelo presidente Otávio. Isso foi um avanço significativo para essa bandeira que a associação vem defendendo com o apoio do Foco desde o início, que é a institucionalização das procuradorias municipais. Muito bem. E nesse sentido, Geraldo, o Brasil atravessa uma grave crise e a gente tem percebido que essa crise, a democracia só não ruiu por conta das instituições fortalecidas que existem. Exatamente. A exemplo da CGU, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita. Enfim, nesse sentido a gente precisa fortalecer as instituições municipais. E a Procuradoria é a primeira delas. As controladorias municipais também precisam ser fortalecidas e os setores de contabilidade institucionalizados. Ou seja, transparência. Exato. Cada vez mais. Perfeito. É por aí? É por aí. E o diálogo com o gestor municipal também tem sido positivo, conscientizando da importância da orientação, do trabalho conjunto, coletivo. E o Tribunal de Contas é um parceiro nessa linha, de orientar, capacitar também através da Escola de Contas. Então, esse é o trabalho que a gente Aí eu vou aproveitar o que você falou e voltar para a Rosa Tenório. Daqui a pouco eu vou para o Zé Williams. Mas, Rosa, por favor, pega o microfone. Porque nós estamos em plena elaboração de um novo portal da transparência à frente de Rosa Tenório, sem dúvida alguma. Aí foi muito bom ele tocar nesse assunto, não é, Rosa? Pois é. A gente está com novos avanços no Tribunal de Contas, agora com adaptações das informações já existentes no site do Tribunal, e a adoção de um portal específico, exclusivo, para atendimento às legislações sobre transparência pública. Perfeito. Então, nós contamos com a assessoria de Cátia Vasco, que trabalha lá na Diretoria de Fiscalização Municipal. Maravilhosa, por sinal. Junto com a nossa Diretoria de Comunicação, com a própria presidência, enfim, integrantes, algumas diretorias, alguns setores do tribunal estão junto nesse novo projeto. E a gente deve estar lançando nos próximos dias, eu ousaria dizer, já com layout específico e um link próprio e específico do portal de transparência do Tribunal de Contas, para atendimento integral às legislações existentes. E, paralelo a isso, se você me permite, já que você deu o gancho, Geraldo, a gente está trabalhando também na implementação, já com o ESIC implantário, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, que é da Lei de Acesso à Informação, na verdade, são legislações que se completam, né, a famosa LAI, a Lei de Acesso à Informação, que a gente entende que são informações de transparência pública que se completam, legislações recentes, que, na verdade, como o nosso colega Aderso falou, o Brasil é signatário de vários pactos internacionais e precisava fazer isso e veio nesses últimos 2, 3, 4 anos com legislações muito fortes, muito positivas na questão do combate à corrupção, porque você dando transparência e fortalece o controle social. Eu não tenho dúvida que isso ajuda no combate à corrupção. Então, são projetos novos lá no tribunal e a gente tem a honra de estar integrando esse grupo seleto lá, entre outros, com outros colegas, para fazer uma implantação específica do portal nosso, não mais no site geral do tribunal, mas um portal específico do portal de transparência do Tribunal de Contas do Estado e a própria rotina já eletrônica do Serviço de Informação ao Cidadão para atender a demanda da Lei de Acesso à Informação. Então, são projetos novos, além dos projetos que a gente já vem fazendo, estamos lançando agora, acredito que logo que acaba a eleição do Zé Carlos e colegas do Foco, a nova avaliação sobre os portais de transparência dos municípios. Por questões óbvias, nós iremos aguardar o pleito eleitoral. Também o Willer daqui a pouco fala sobre a escala Brasil Transparente, capitaneado pela CGU em nível nacional, e localmente ele tem uma participação importante. E então, assim, são várias ações que a gente entende que são importantes porque fortalece a transparência pública e efetivamente o combate à corrupção no Estado. E o que eu estou querendo passar nesse programa para o público telespectador, Rosa, é de quanta gente, quantas instituições estão interessadas em tornar esse país um país sério, para que nunca mais um Charles de Gaulle apareça para dizer que não é. É verdade. Não é verdade? Deixa os franceses para lá, né, Geraldo? Deixa os franceses para lá. Pois é, mas estamos trabalhando para isso, a gente conta, eu gostaria aqui de deixar claro, a parceria é imprescindível, o Foco é uma fortaleza para a gente que faz instituições de controle em Alagoas. Cada vez a gente está mais irmanado nessa ideia e nesse propósito específico que é
efetivamente a transparência, aguçar o controle social, incentivar o controle social através dos conselhos, da população de um modo geral, não só nessa época eleitoral, diga-se de passagem, mas que isso seja uma constante da população estar acompanhando os gastos de seus municípios, de suas instituições de um modo geral. Enfim, então é só reforçar as palavras iniciais do nosso coordenador, doutor Zé Carlos, da importância dessa integração desses órgãos de controle no fortalecimento de todo esse trabalho no Estado. Meu querido José William Gomes da Silva, tá vendo? Você reclamou que botaram o José antes do Williams, eu dei logo o nome completo, que é para a turma ver que é um nome importante, para valer, como todos os Josés são. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos os colegas. É um prazer muito grande estar aqui no Almoçando por Notícia, né? É a nossa segunda vez, né? Esse programa é um programa muito interessante e importante, que tem um alcance muito interessante. Mas só tem por causa de vocês. Faz parte, temos que participar. Você imagina fazer um almoço eu sozinho aqui. Não dava. Não dava. Vocês é que fazem o programa. É muito importante ter os convidados. Geraldo, pegando o gancho da Rosa sobre transparência, né? A CGU tem um programa bem interessante que é o Escala Brasil Transparente, né? Que faz uma verificação dos municípios brasileiros com relação ao cumprimento da lei de acesso à informação. E verifica se os municípios estão disponibilizando os pedidos de informação que o cidadão direciona ao município, Exatamente. ao Estado e à própria União. A União atende a milhões de pedidos de acesso à informação. É verdade. Então, esse Escala Brasil Transparente é uma sistemática de avaliação do cumprimento da lei que a gente está fazendo periodicamente, e essencialmente está fazendo a avaliação do cumprimento da lei, se a lei está efetivamente sendo cumprida. Então a gente deve soltar, eu acho que antes das eleições, não tem uma data prevista, uma nova escala, um novo ranking de municípios. Aqui, muitos municípios alagoanos estão com nota vermelha, né? Você faz um pedido à prefeitura e ela não te entrega o pedido, né? Então isso dificulta sobremaneira a fiscalização, né, dos órgãos de controle, que também fazem esse pedido. Se não for o Ministério Público para entrar com a ação judicial, né, Zé Carlos, para conseguir a documentação, outros órgãos têm dificuldade de conseguir, tá certo? E como falou a Rosa, a transparência é importantíssima, tanto para as instituições públicas ou privadas, como para o cidadão. Então, o controle social só consegue acontecer se houver essa transparência, essa disponibilização das informações que se encontram dentro das instituições. Então, se elas ficarem guardadas, não adianta nada. Não adianta nada, e isso pode transparecer que tem algo de errado. Por que o gestor não quer disponibilizar tais informações? Verdade, com certeza. O que ele está escondendo? Muito bem. Então, esse é um Mas na hora em que a sociedade começa a ter acesso aos portais de transparência, começa a consultar, diz por quê? Por que o meu município não está aqui? Essa é a ideia, né? O trabalho que o Ministério Público Estadual vem fazendo, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas do Estado vem atuando firmemente nisso, criando avaliações periódicas com relação ao cumprimento da lei. A CGU também tem a sua participação. Então isso tudo com o objetivo de fazer com que essa legislação, que foi, vamos dizer assim, motivada, iniciada com cobrança de organismos internacionais, e que o Brasil, por meio da CGU, né, que avançou no cumprimento dessa legislação, seja cumprida. Não fique como uma letra morta, uma lei, mais uma lei que muito bem. Não é cumprida. Agora veja bem, eu me bato muito sobre isso, que é a continuidade das coisas. Tudo na vida tem que ter continuidade. E essa continuidade é uma corrente enorme, nesse caso do combate à corrupção, e aí eu vou esperar só um pouquinho para provocar o nosso coordenador, entendeu? É uma corrente onde todos os elos, e alguns deles estão aqui, mas são 30, esses elos estão concatenados, formando a corrente. Mas é preciso aliar a essa corrente a própria sociedade. Ela vai lá, vê no portal da transparência, diz, eita, aquele município não está não. Mas você tem que participar também. Zé Carlos, eu queria que você falasse sobre isso. Uma maior participação na sociedade, que pode saber, inclusive, que ela participa sem precisar se identificar. Isso é o que nós chamamos de controle social. Controle social, sem dúvida alguma. A gente, como eu já disse no início, eu vejo como é o que vai complementar todo esse trabalho dos órgãos de controle, é o próprio cidadão ajudar na fiscalização. É ele que está na ponta, é ele quem é o destinatário final da aplicação dos recursos públicos. Então, o cidadão é que sofre com a má aplicação dos recursos, com as consequências da corrupção.
É ele que sofre com a falta de merenda escolar para o seu filho, sofre com a falta de remédio no posto de saúde, sofre com a precária assistência social, com a falta de segurança. Ou seja, as diversas políticas públicas são destinadas ao cidadão. E ele é quem pode colaborar com os órgãos de controle para nos informar, nos municiar das informações do funcionamento regular desses serviços públicos à sua disposição. Vamos provocá-lo. Como é que ele pode fazer isso? Por exemplo, no Tribunal de Contas ele sabe que existe um telefone, existe um site, volta e meia a gente está recebendo reclamações lá e o tribunal mexe, porque mexe. Rosa é uma delas, porque é a diretora de fiscalização municipal, mexe e mexe mesmo. Então, Sim. Como é possível fazer? Sabe um negócio que eu dou sempre um exemplo? O PROCON virou moda há muitos anos. O PROCON é utilizado pela sociedade. Eu queria que o combate à corrupção fosse utilizado pela sociedade. Como fazer isso de uma maneira prática? Geraldo, eu posso dizer com certeza que isso é utilizado. É utilizado. É utilizado. Muito bem. Todos os órgãos aqui dispõem de e-mails que estão abertos ao cidadão, através do site, na internet, de um telefone. Não tenha dúvida. E o cidadão usa? E eu posso lhe garantir que tem usado. Tem usado. Não tanto quanto nós a gente gostaríamos. Muito bem. Porque mas tem usado. a gente sabe Eu que as poderia- deficiências do serviço público são muitas. Sem dúvida. Mas eu tenho, assim, no meu próprio ofício, várias situações que foram instauradas a partir de reclamos Muito bem, dos muito cidadãos. bem, exatamente. E acredito que os demais colegas também. Claro, algumas situações o cidadão prefere não se identificar, se preservar. Alagoas a gente sabe que é um estado com algumas complicações que realmente essa preservação é necessária. Mas para isso nós temos o tratamento dessa informação, a melhor apuração e isso ocorre. E sobretudo o Ministério sigilo. Público, por exemplo, tem o Twitter, tem Facebook, tem o seu site, tem o telefone próprio e tem os promotores em cada uma das comarcas do estado, tem a porta aberta lá do promotor de justiça para ouvir o cidadão reclamar, e isso eu sou promotor há muito tempo, já recebi muitas pessoas que nos trazem reclamações, denúncias e informações importantes que contribuem, sem sombra de dúvidas, para o combate à corrupção. E entram dentro do planejamento do foco, sem dúvida alguma. Isso. Nós, como disse, temos representações da sociedade, com sindicatos, com associações de classe, que trazem reclamos dessas integrações sociais e, a partir delas, também desencadeamos investigações. Muito bom. Zé Williams. Além desses instrumentos que o Zé Carlos falou, nós temos o sistema de ouvidoria, né? Exatamente. A CGU tem uma ouvidoria muito forte, muito bem estruturada. E a CGU vem transmitindo esse instrumento para os estados e municípios. O estado de Alagoas, né, aderiu ao sistema de ouvidoria da CGU, que é um canal direto do cidadão com a CGU e com aqueles órgãos públicos, empresas públicas, sociedade de economia mista, que resolveram aderir ao sistema de ouvidoria. Por meio desse canal, você pode fazer denúncias, fazer elogios, reclamações, né, dar sugestões. Então, um canal muito simples de ser utilizado e que qualquer pessoa, qualquer cidadão em qualquer lugar pode tirar uma foto, mandar, a praça não foi construída, está aqui, tem a placa, mas não foi. Tira, faz, pode-se pedir para que essas informações não sejam divulgadas, pode se manter no anonimato, desde que você mande essa informação com detalhes que possam subsidiar uma análise dentro do órgão de controle para verificar se é possível realizar uma ação de controle, uma auditoria ou fiscalização. Então, Zé é um Williams, canal muito importante. Sabe o que eu acho como homem de comunicação? Inclusive, nós vamos implantar na nossa TV Cidadã. Surpresa, viu, Rosa? Você ainda não sabia disso, mas vai saber agora. Nós vamos ter o Zap Cidadão. E vai se chamar Zap Cidadão. É o WhatsApp para que o cidadão possa reclamar ao vivo e a cores e ter a resposta ao vivo e a cores. Se a resposta não puder ser dada pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai procurar quem, se é a CGU, se é a CGU Nacional, se é a CEPAZ, se é a Receita Federal, para dar resposta àquele cidadão através do Zap Cidadão. Isso. Geraldo, eu gostaria que a gente pensasse no seguinte aspecto, dentro do que foi colocado pelo Zé Carlos, pelo William e por todos que já falaram, antes da gente pensar no controle,
nos portais de transparência, que são tão importantes e um instrumento que está Sem aí à dúvida. disposição do cidadão, né? Ele primeiro precisa se conscientizar sobre uma coisa muito importante, que é a função social dos tributos. Quando o cidadão, não tenha dúvida. ele percebe que é ele quem financia o Estado pagando seus impostos, Exatamente. aí ele vai ter, sim, a preocupação de ver como é que está sendo empregado este recurso, e aí ele vai poder acessar os portais de transparência, ele vai poder ir às ouvidorias reclamar. Então, eu estou puxando isso porque você havia me perguntado da Receita Federal dentro do foco, né? A gente tem um programa chamado Programa de Educação Fiscal, do qual a Secretaria de Fazenda também faz parte, e a Secretaria de Educação, e que é um programa muito interessante que leva este conhecimento ao cidadão, a partir da ótica do fisco, da arrecadação do tributo, criando uma consciência crítica acerca da função social dos tributos e fazendo com que o cidadão perceba que ele tem que fazer o controle social do gasto público. Mas para isso ele precisa perceber que é ele quem financia o Estado. E aí sim vem todos os órgãos de controle, a importância de todos eles, não que eu esteja querendo dizer que a questão da arrecadação seja mais importante. Todos nós temos a nossa importância, mas o cidadão primeiro precisa se conscientizar que é ele quem financia todas Não as tenha políticas dúvida. públicas. Mas ele não tem essa consciência, ele pensa que a Receita Federal, por exemplo, quando cobra o imposto de renda dele, ou não devolve aquilo que ele achava que devia devolver, está fazendo um mal a ele, não é nada disso. Pois é, a gente Mas isso é uma consciência que nunca existiu no Brasil, tem que ser refeita. Mas o Programa Nacional de Maravilhoso Educação Fiscal, ele existe desde 2000. Nós temos 16 anos de programa. Avançamos muito, não tanto quanto gostaríamos, porque é um programa que vai na contramão de várias coisas. Com né? certeza. A gente ainda vê que os administradores, na sua grande maioria, prefeitos, não querem uma população consciente. Não, de jeito algum. Porque eles querem continuar mantendo a corrupção, não deixando claro como é que se gasta o dinheiro público. Parece que é ele quem dá a escola, é ele quem dá o posto de saúde. É verdade. Então, mudar essa cultura, esse pensamento é difícil. É difícil, e a demorado. educação fiscal trabalha a educação, Muito bom. né? Eu queria Trabalha você no essa- bate-papo para a gente falar só sobre a educação fiscal. Estou à sua disposição. Vamos fazer isso? Vamos. Porque aí é um programa eu e você só falando de educação fiscal. Oba, vai ser Certo? joia. Tá bom? Agora eu acho o seguinte, eu gostaria de provocar vocês em relação a isso. Ela está corretíssima, certíssima. Mas até que ponto o governo, seja federal, estadual ou municipal, informa ao contribuinte onde é que o dinheiro dele está indo? Quem responde? Vamos lá, o homem que veio de Brasília. Vamos lá. Pegou o microfone, mas... Aderson Mendes de Matos. Bem provocativa a pergunta. Essa é. Na verdade, a Sabe resposta por quê? é... Deixa eu só abrir um parênteses. Você vê aqui na cidade mesmo tem o famoso impostômetro, que está lá mostrando que trilhões são pagos pelo contribuinte brasileiro. Né? E vão para onde? E vão para onde? Ou para onde deveriam ir. Ou né? para onde deveriam ir? E aí é aquela situação que realmente que a colega comentou. A transparência, tanto fiscal quanto do gasto do dinheiro público no Brasil, é muito mal feita. Muito mal feita, e exatamente isso acaba contribuindo também com a corrupção. E aí é o que a gente sempre vê, aquelas críticas, né, que quando a gente vê em outros países, que você compra, quando você compra um produto, a nota fiscal lá vem destacado ali quanto que tem daquela Isso. nota fiscal que você está pagando pagando de tributos, de forma geral. E isso, a sociedade brasileira e até a forma como é feito o sistema tributário no Brasil, ele é muito perverso, que ele penaliza muito o consumo. E aí as pessoas nem sabem qual é a quantidade de imposto que ele paga, Exatamente. a quantidade E por que de ele está tributo. pagando em cima E daquilo? por que ele está pagando em cima daquilo. E mesmo aí, quando a gente olha para o outro lado, para a questão do gasto público, e aí a importância desse tipo de programa é que muitas vezes o cidadão, ele quer participar, ele quer denunciar, e ele vai denunciar onde para quem. Esse tipo de programa é muito importante exatamente para
começar a criar no cidadão também essa necessidade que ele tem que participar da vida É verdade. da sua da, Você da quer ver um vida negócio? do- Permita. da sua cidade. Seu raciocínio é perfeito. Mas me permita interromper só no sentido de mostrar que tipo de avaliação seria a boa. Vamos dizer assim. Por exemplo, você tem a arrecadação do imposto federal. A federação contribui com os estados. Existem projetos que são emendas que vêm o dinheiro para o estado. Se o governo federal disser foi para tal estado, como foi? Aí chega no estado, o estado não diz como empregou aquilo. Aí se foi para o município não diz como empregou aquilo. Esvaziou-se, ninguém disse nada por nada e muita coisa se perde por aí. Essa é a grande verdade e é aí que está a corrupção. Ou não? Exatamente. Geraldo, a CGU tem um portal da transparência. E os recursos que são transferidos para os estados e municípios constam nesse portal da transparência. Está tudo lá. Tudo bem, mas os o governo municípios federal, prestam conta aí direito? vem o problema no âmbito municipal. Então. A ausência da transparência. Exatamente, na bola de neve. E a ausência também de interesse do cidadão local de acompanhar isso. Muito entendeu? bem. Ela falou do programa de educação fiscal. A CGU tem um programa também de governo, que é o Um por Todos e Todos por Um, que tenta levar a cidadania e a participação do cidadão já na educação fundamental. Muito bem. Esse Perfeito, isso ano, é perfeito. nós conseguimos esse ano 70 escolas aqui no estado de Alagoas, né? 20 estaduais e 53 municipais, para a gente levar esse programa de cidadania já para as crianças ali no 5º ano, 6º ano de idade, para que eles tenham consciência o que é imposto, onde é que é arrecadado. Agora, é um trabalho difícil, porque ninguém quer fazer isso. Ninguém quer socializar o conhecimento, ninguém quer ter trabalho em aplicar uma cartilha que diga como é que deve ser o cidadão, como é que eu devo não mentir, eu não devo assinar, eu não devo dizer não à corrupção, eu não posso pescar na prova, isso é antiética, é corrupção, eu não posso estacionar na vaga de estacionamento, eu não posso furar a fila. Então tudo isso é trabalhado já na educação fundamental. E tem um detalhe, você me isso é um permite... programa do governo federal no país todo, com o Instituto Maurício de Souza. Eu vou dar um exemplo meu de como é importante a criança, o jovem, o adolescente, na mensagem que ele leva para casa. Tá? Eu fiz o meu ginásio interno no melhor colégio do Rio de Janeiro, o Colégio São José. Tá? E lá eu comecei a aprender um monte de coisas, positivas e negativas. Filho de uma família tradicional, meu pai foi ministro de Agricultura, minha mãe era professora de alto nível, foi secretária de Educação e por aí vai, ou seja, alto nível, ok? Muito bem, educacional. E eu recebia toda uma educação dentro de casa que era possível. Mas aprendia tudo na escola, o bom e o ruim. Um dia eu cheguei em casa na hora do almoço, nós vamos logo depois ao intervalo, logo depois disso, que é para dar para pensar, eu cheguei em casa numa hora de almoço de um sábado, quando foram me buscar no colégio interno, todo sábado eu ia para casa, cheguei em casa, no meio de uma conversa de família, todo mundo na família, meu pai disse alguma coisa, eu virei para ele e disse assim, não é assim não, opa, tu! Tomou um susto, você imagina isso há 60 anos atrás. Tomou um susto, mas eu aprendi na escola e levei para casa, até ele me explicar de novo que não era assim. Eu digo, viu, só para Você diz, logo depois dos comerciais. Ok. Tá bom? Vamos lá, gente, nos comerciais, não, no nosso intervalo.